Boa tarde, eu queria muito agradecer o convite da Ana Paula de participar desse curso de extensão. Infelizmente, eu não pude estar com vocês presencialmente para falar da minha aula, mas eu espero que seja muito proveitoso a gravação. Então, o tema que me foi dado foram os pilares da medicina do estilo de vida no tratamento do paciente com obesidade. Para começar, vocês tiveram muito durante o curso? Para começar, vocês já devem ter ouvido muito sobre o panorama da obesidade no mundo, né, não só no Brasil. As taxas de obesidade elas vêm aumentando globalmente, né, chegando a algumas regiões até mais de 30% da população ter o diagnóstico de obesidade. Mostrando aqui, então, nos Estados Unidos, o Brasil também é um país que vem crescendo e tem uma porcentagem de 20% até 29% de casos de pessoas que convivem com obesidade, mostrando que realmente a gente tem que estudar mais e aprender como que a gente pode tratar e manejar melhor essa condição. E a obesidade, ela permanece muito subdiagnosticada e subtratada. Até pouco tempo atrás, ela era considerada uma escolha de vida, as pessoas eram obesas porque elas comiam demais, não faziam exercício, mas a gente tem reconhecido que as raízes e a fisiopatologia da doença é muito maior e até agora é chamado de doença, antigamente era considerada como apenas fator de risco, né? E das 100 pessoas que têm o diagnóstico de obesidade, menos de 40%, ou seja, menos da metade, tem o seu diagnóstico reportado por algum profissional de saúde e menos de 20% recebem tratamento com base em evidências científicas de verdade. E 1 a 3% recebem prescrição de medicações anti-obesidade, considerando que pacientes que têm hipertensão ou até diabetes, a gente tem realmente a prescrição de medicamentos, a obesidade, pelo menos em 20% até 30% das pessoas que têm o diagnóstico, aqui a gente está falando só de 1 a 3% de pessoas que tratam adequadamente com remédio obesidade. Mas a obesidade, então, foi reconhecida não como fator de risco, mas sim como doença, e uma doença crônica, recidivante, e que está relacionada a diversos fatores multifatoriais. A gente fala de uma questão genética, de questões socioambientais também ligadas. E a obesidade está relacionada a eventos que acontecem na vida da pessoa, a questão de saúde mental, a oferta de alimento, então socioambiental, a própria biologia de cada um, a questões de sono, ao marketing relacionado à comida, ao manejo do acesso à saúde e o próprio estigma que atrasa e atrapalha o tratamento adequado de obesidade. Quando a gente fala de ganho de peso, o ganho de peso é a ponta do iceberg. Embaixo disso, a gente tem vários fatores que levam a pessoa a comer mal, a não praticar exercício físico e a vir a ganhar peso. Dentre eles, fatores de ansiedade, angústia, fatores familiares, relacionamentos, insegurança financeira, preocupações. A gente tem muito a questão socioeconômica da nossa população. A gente sabe que as pessoas que têm uma condição socioeconômica pior, elas tendem a ter mais obesidade e a ganharem mais peso. E quando a gente fala e maneja um paciente com obesidade, é importante a gente entender muito além do peso, além do diagnóstico de obesidade, e entender que cada um tem um ganho de peso por conta de diversos fatores, e cada pessoa que é portadora de obesidade, ela tem uma história diferente, ela tem, às vezes, até questão de trabalho, as crenças inerentes, o contexto de apoio familiar, os medos em relação ao ganho de peso, à perda, ao julgamento. Então, a gente vai falar mais sobre o estigma, que atrapalha demais o tratamento e até atrasa a pessoa de procurar atendimento. Quais são os gatilhos de ansiedade? Se tem comorbidades associadas, então, pacientes que têm osteoartrose, por exemplo, eles têm uma dificuldade de fazer atividade física, isso vai comprometer um tratamento do paciente, a própria genética e as angústias que vêm por trás de um estigma muito forte ainda na nossa sociedade. A gente fala de, então, entendemos o panorama da obesidade, uma doença subdiagnosticada, subtratada, que vem em crescimento, até pelo contexto socioeconômico e estrutural que a gente vive em tempos modernos. E agora, como a medicina do estilo de vida vem a ajudar esses pacientes com obesidade?
Então, a gente sabe que a medicina do estilo de vida é considerada uma abordagem que é feita através de evidência científica e que prioriza o uso terapêutico da medicina, do estilo de vida para tratar, prevenir e até algumas vezes reverter as doenças crônicas ligadas ao estilo de vida, e a obesidade é uma delas, sabendo que está muito relacionado a esses maus hábitos de vida, o ganho de peso dos nossos pacientes. Como é que a medicina do estilo de vida pode ajudar? Se ela vai abordar as causas raízes dos comportamentos não saudáveis dos nossos pacientes, ela vai tentar fazer isso através de ajuda dos pacientes e dos seus familiares a adotar um estilo de vida saudável, contando com princípios médicos baseados em evidências científicas, comportamentais e motivacionais. Então, aqui, quando eu vou falar do manejo do paciente com obesidade, baseado nos pilares da medicina do estilo de vida, eu estou usando evidência científica, eu estou dando condições para o meu paciente adotar comportamentos saudáveis e chamando a família também nessa rede de suporte. E usando também os princípios comportamentais e motivacionais. Os princípios médicos, né, as informações de saúde, a maioria das pessoas que trabalham com isso sabem muito bem. Agora, esses princípios comportamentais e motivacionais de mudança de comportamento é que a medicina do estilo de vida traz de abordagem adicional. E ela contempla 6 pilares que a gente considera que são os pilares de uma vida saudável. O primeiro deles é a alimentação, e aqui a gente fala em alimento rico em plantas, verduras, legumes e frutos, pouco açúcar, pouca gordura e poucos alimentos processados. A prática regular de atividade física no dia a dia, os relacionamentos sociais, as amizades, o uso de drogas, sendo álcool e tabaco, então a cessação do tabagismo e também o uso moderado de álcool, o sono, então considerando que as pessoas devem dormir de 7 a 9 horas, o adulto deve dormir entre 7 a 9 horas, então um pouco sono ou muito sono pode levar a ganho de peso, e o próprio manejo do estresse. As pessoas que manejam de maneira inadequada seu estresse acabam bebendo excessivamente, que vai fazer ganhar peso. E outra fuga desadaptativa do estresse é a própria comida, alimento rico em gordura e açúcar, que vai levar ao ganho de peso. Então, capacitar os nossos pacientes a aprender fugas adaptativas do estresse, a manejar de maneira adaptativa o estresse, é muito importante. Então, são esses 6 pilares que a gente vai, durante a entrevista e a condução do paciente com obesidade, tentar melhorar. E como é que a gente começa, então, a conversa com o paciente com obesidade? A gente fala muito, né, quando fala de princípios motivacionais, da entrevista motivacional. Então, tem um jeito de se entrevistar que ajuda a mobilizar conversas de mudança. Existe o mito do paciente desmotivado, que muitos profissionais de saúde, quando tentam orientar alguma mudança de comportamento, de estilo de vida, acham que o paciente não está disposto a fazer mudanças. Mas, na verdade, todas as pessoas estão dispostas a mudar para ficar melhor. A gente só precisa saber como perguntar e como engajar essa pessoa para a mudança. É bem conhecido, né, no manejo de pacientes com doenças crônicas, eu como endocrinologista, que manejo muito o diabetes e a própria obesidade, ter vivenciado muitos profissionais de saúde como um ringue de luta mesmo, né? Ah, você não tomou seus remédios, você não faz exercício, você vai ficar cego, você vai amputar um membro. Essas abordagens que levam a medo e a ameaça, elas não sustentam, porque a gente sabe, através dos princípios comportamentais, que o que mais engaja a pessoa e dá força e mobiliza a mudança de comportamento é o amor e não a dor. A dor pode fazer com que as pessoas mudem por um período curto, mas elas não são sustentáveis. Então, na conversa, com a entrevista motivacional, a nossa ideia é entender quem é aquele paciente e quais são as motivações que ele tem e por onde ele gostaria de começar a adotar um estilo de vida mais saudável. No momento que você começa a impor muito orientações que não têm a ver com os valores e princípios daquela pessoa, o mecanismo de defesa é ativado, então a pessoa se sente humilhada, a pessoa fica com raiva e ela para de escutar qualquer orientação médica de estilo de vida de qualquer profissional de saúde. Então, a gente fala aqui na entrevista motivacional, a gente não vai brigar, a gente vai respeitar a autonomia do paciente, balizar o conhecimento que ele já tem sobre a doença, procurar por onde ele quer começar, que mudança ele quer fazer. Então, deixa de ser uma consulta de luta, de ringue, e passa a ser uma dança.
onde a gente vai mobilizar e vai descobrir quais são as conversas de mudança que o meu paciente tem. É muito importante perceber, e aí é nesse momento que a pessoa tem que saber fazer as perguntas certas e ouvir o que o paciente tem a dizer sobre mudanças de comportamento. Ele fala, eu entendo que eu preciso reduzir o açúcar. E aí você vai perguntar, como que você poderia, então, reduzir o açúcar? Você está dando condições e ajudando, né? E aí, quando eu falo ajuda a mudança de comportamento, é exatamente nessa condução da consulta. E aí tem esse guideline canadense, onde é um guia prático, né, de manejo de pacientes adultos com obesidade. Eu até cedi esse material porque ele está muito rico e muito bom, né, para Ana Paula, então ela pode disponibilizar para vocês esse artigo, que é o que eu vou me basear para falar como que a gente conduz um paciente com obesidade, os princípios da medicina do estilo de vida, né, e que tem e bebe na água da entrevista motivacional. A gente fala que são, então, 5 passos na hora da gente conduzir o paciente nessa jornada de perda de peso, de tratamento da obesidade, assim, vou dizer. E a primeira deles é a permissão. Então, perguntar, você gostaria de discutir sobre o peso, né? Mostrando muita compaixão e empatia, que faz parte da entrevista motivacional. A gente fala que, dentre os princípios da entrevista motivacional, é fluir com a resistência, nunca bater de frente com o paciente, respeitar a autonomia dele e ter uma postura compassiva e empática em relação a esse paciente. Depois disso, a gente vai avaliar a história, né? O que é importante classificar essa obesidade através do cálculo do IMC, da circunferência abdominal, ver quais são as comorbidades que estão associadas àquele paciente com obesidade, né? Tentando focar nas causas raízes desse ganho de peso, sempre centrado no paciente, nos valores desse paciente, e também centrado não só na perda de peso, mas no que ele vai ganhar de saúde, né, durante o tratamento. Lembrando que o tratamento do paciente com obesidade não é uma consulta e daqui a 6 meses outra, é toda uma jornada e precisa muito da equipe multi. Depois que você pediu permissão, depois que você avaliou em que grau que está e quais são as causas raízes, você começa o aconselhamento da perda de peso. A gente fala que tem, então, primeiro a questão da dieta, sempre baseada nos valores do paciente, focando em alimentos saudáveis. Segundo, a atividade física, que vai ser individualizada, assim como a alimentação, né, a dieta desse paciente. A avaliação psicológica, vendo o tempo que dorme, como é que é o manejo do estresse, né, baseado nos pilares da medicina do estilo de vida. E avaliar a maioria desses pacientes, quanto maior for o grau, a gravidade da obesidade, provavelmente ele vai precisar de um aporte de acompanhamento psicoterápico associado. A presença de medicamentos, quando indicado, e de maneira adequada, e cirurgia bariátrica pode ser uma discussão. Uma vez que isso foi aconselhado, que você, junto com o paciente, não acima dele, mas junto com o paciente, decide qual é o melhor plano terapêutico, são criadas metas, né? E essas metas devem ser trazidas na próxima consulta, no acompanhamento, para que sejam vistos quais foram as barreiras, como que funcionou esse primeiro momento, e vai ser assim por toda a jornada desse paciente, que na verdade nunca acaba, porque é uma doença crônica, mas as consultas vão ficando cada vez mais espaçadas ao longo do tempo. Para iniciar a conversa, é importante que você esteja ciente do contexto e do momento do seu paciente, peça permissão, não julgue. É muito comum eles se sentirem julgados e é muito comum eles terem um julgamento interno de tanto que eles já ouviram a respeito de que eles não fazem por onde, que eles não precisam de ninguém para ajudar, né? Considerar as experiências negativas com os profissionais de saúde, vocês vão ficar assustados e às vezes eles têm até um pouco de vergonha de falar, mas os profissionais de saúde são pessoas que estigmatizam e julgam demais, né? Então é muito importante a gente tentar atenuar um pouco qualquer experiência negativa que eles tenham tido, considerar esses preconceitos internalizados em relação ao peso. Muitos já chegam falando, doutor, eu sei que é falta de vergonha na cara minha, né? E na verdade o problema é tão maior, as raízes estão em tantas coisas, tem o fator genético, o ambiental, o socioeconômico, que não dependem da pessoa. Então como que a gente pode chegar e falar que é falta de vergonha na cara?
aceite o não como resposta, mas deixe a porta aberta. Pode ser que ele fale que não queira discutir sobre isso naquele momento, sobre o peso, e aí tudo bem, você fala quando você quiser, eu estou aqui para te ajudar nesse processo. E agende, às vezes, até uma consulta separada para falar só sobre o peso. Não existe, para um problema complexo como obesidade, que só cresce, apesar de todas as políticas públicas que a gente faz, não existe uma solução simples para o problema. É complexa e precisa ser feita. Eu falo que a própria consulta médica, ela é tão pequena e pontual, perto de um contexto maior que precisa ser abordado. E quando eu falo maior, eu não estou falando só apenas dos outros profissionais de saúde, como nutricionista, psicólogo, educador físico. Eu estou falando de políticas públicas para facilitar a adesão de um estilo de vida mais saudável, de uma alimentação melhor, de atividade física regular. Então, a primeira dos 5 steps é pergunte, peça permissão, né? E capacite seu paciente a entender que é uma doença complexa, recidivante e que o tratamento ele tem que ser feito de várias frentes. Não existe uma pílula mágica, não existe um protocolo único, porque se você não adotar um estilo de vida saudável, você vai reganhar todo o peso que você perder, ainda mais se não tiver um planejamento adequado. Então, a gente fala até, tem uma campanha, eu trato a obesidade com respeito. Tratar com respeito é entender isso. Existe a primeira etapa da perda de peso e a segunda etapa da manutenção, né? E não existe fórmula mágica. Não existe ninguém que é emagrecido. Emagrecer é um processo ativo. Então, a gente precisa que o paciente entenda que ele tem um papel fundamental e a gente vai ajudá-lo nesse processo da perda de peso, né? E pedir a permissão para falar sobre obesidade e para dar conselhos. Se você não pede permissão e já sai dando os conselhos, a pessoa pode se sentir desrespeitada e vai ser um tempo perdido e pode entrar naquele ringue de luta livre, que não é o que a gente quer, porque não ajuda ninguém e não só não ajuda, como atrapalha, porque daí o paciente sai da consulta muito chateado e demora mais não sei quanto tempo para procurar de novo profissionais de saúde e ter um atendimento adequado. Então, tem eu também mandei para a Ana Paula, né, botar a pessoa com obesidade em primeiro plano, e a gente fala de pessoas com obesidade não obesos. Só de você, em vez de falar paciente obeso com obesidade, você já tira o rótulo. Aquela pessoa é portadora de obesidade, ela não é rotulada, ela não define. Então, já esse jeito de falar é importante, tá? Para você tirar o estigma, né? Então, você pode ser portador de uma doença, mas ter um controle sobre ela, que é o que acontece com os pacientes, e até reverter se for um diabetes de início precoce, uma obesidade, que você consegue atuar muito bem em todos os fatores e aquele paciente ele deixa de ter obesidade. A linguagem equivocada pode piorar muito. Então, este paciente é obeso, a gente não fala, a gente fala esse paciente possui o diagnóstico, paciente com obesidade. A obesidade é um problema de estilo de vida, a gente também não tem que falar isso. A obesidade é uma doença complexa, recidivante, de difícil tratamento. Dieta e atividade física são cruciais para a perda de peso, e aí parece que é só fechar a boca e fazer exercício, não é nada disso. Alimentação saudável, com baixas calorias e prática de exercícios tem um papel muito importante na perda de peso, mas não é crucial, tem muita coisa que a gente precisa envolver nisso. E aí, emagrecer envolve um tratamento complexo, multidisciplinar e que vai muito além do ambiente de assistência de saúde. A gente está falando realmente do ambiente onde aquele indivíduo vive, né? Será que ele consegue ir para o trabalho gastando energia? Será que ele consegue ter acesso à alimentação saudável de uma maneira fácil e com baixo custo? Isso tudo precisa ser... Não falamos de remédio para emagrecer, canetas emagrecedoras, nem medicamentos para perda de peso, a gente fala de medicamentos para tratar a obesidade, medicamentos anti-obesidade. Então é importante a gente usar os termos corretos. Se a gente tem uma doença, a gente tem um tratamento para aquela doença, né? E tirar essa questão de emagrecimento, perda de peso, de só fechar a boca e fazer exercícios. Vamos começar a ver a doença obesidade e falar com a linguagem adequada. Isso vai ajudar muito a tratar com respeito, a tratar da melhor forma, inclusive que o paciente se sinta acolhido. E é muito importante você reconhecer e abordar esse viés do peso. Quando o paciente ele tem internalizado vários desses processos, né? O estigma do peso, ele vem de parente, familiares, da própria mídia social, da comunidade,
né? Os efeitos psicológicos que esse estigma de peso, que a pessoa que tem excesso de peso come muito, é gulosa e é preguiçosa, gera ansiedade, depressão, comportamentos de maus adaptativos de comida. Então, quanto mais ansiosa a pessoa fica, mais ela acaba comendo, então agrava uma situação, dá transtorno de compulsão alimentar, porque faz muita restrição e depois come demais, pode evoluir para bulimia, e a pessoa não procura um ambiente de saúde porque tem medo de ali ser mais uma vez julgado ou reforçado que ele é preguiçoso, que ele não tem falta de vontade. Então é importante a gente sempre ver, né, fazer esse screening para avaliar se ele tem essas crenças internalizadas, esse estigma, e encaminhar, né, para a rede de psicoterapia, suporte, porque assim eles vão ter uma melhor resposta a todo o tratamento, tanto medicamentoso, como cirúrgico, como comportamental. E as pessoas que não têm essa abordagem, esse screening, acabam evoluindo mal, acabam dispersando, não continuando, não tendo adesão. Uma vez que a gente pediu permissão, entendeu a presença do viés e manejou corretamente esse viés, a gente vai acessar a história, né? Metas que importam para o paciente vão às vezes muito além do peso, né? Ajuda demais na entrevista motivacional você ver os sonhos daquela pessoa e usar ele como força motivadora para mudança de comportamento, porque a gente sabe que mudar comportamento é muito difícil, né? E depois que a gente procura quais são, aqui eu vou dar um exemplo, uma paciente que ela vai casar, ela quer estar bonita na festa de casamento dela e quer perder peso, outro que quer viajar, outro que quer curtir os netos com mais vigor e vitalidade. Então, esses são sonhos, são metas importantes, né, para ter mais saúde. Por que você quer emagrecer? Para ter mais saúde. Para que você quer ter mais saúde? Por trás disso sempre tem um sonho, uma motivação maior. Classificar a obesidade, a gente tem uma gravidade da obesidade, que é o Edmonton, que é um sistema novo, que é um sistema muito interessante, eu vou mostrar para vocês já já. A importância da história centrada na obesidade. Quais foram as causas de ganho de peso? Então, saber o histórico de peso da pessoa e quando foi que ela começou a ganhar peso faz uma total diferença em como que vai ser esse manejo. Trabalhar as consequências da obesidade, que pode ser a apneia obstrutiva do sono, problemas em joelho, em coluna, e descobrir quais são as barreiras do tratamento. E aqui eu falo que muitos está relacionado ao estigma do peso. Esse componente vai ser na hora que você fizer perguntas adequadas. O exame físico também pode ajudar e alguns exames laboratoriais. Outras consequências podem ser hipercolesterolemia, o próprio diabetes, hipertensão arterial. Então, fazer uma avaliação adequada. Quando a gente fala de causas raízes, elas podem se repetir nos nossos pacientes. Podem ser experiências de vida individuais. Então, o paciente teve uma lesão no joelho, ficou mais parado, ele era muito ativo, ficou mais ansioso, começou a comer mais, começou a trabalhar excessivamente, parou de fazer exercício físico. Estágio da vida faz diferença, então a menopausa, o próprio envelhecimento, transições, então eventos durante a vida como na mulher a gravidez, eventos estressores, perda de emprego, divórcio, luto, morte de alguém querido, isso tudo são momentos que podem ser gatilhos para que a pessoa desenvolva obesidade. Então, as raízes podem ser sociais, pode ser até a crença cultural, os determinantes sociais de saúde, que a gente fala muito, então as condições socioeconômicas desfavoráveis levam a pessoa a não ter muito tempo, né, e ter um estresse excessivo e não conseguirem adotar hábitos saudáveis e acabarem tendo um ganho de peso. O próprio ambiente construído, quando eu falo de políticas públicas no manejo da obesidade, eu falo nisso aqui também. Psicológico, né? A ansiedade, o humor podem fazer com que a pessoa coma mais, o próprio transtorno de compulsão alimentar, pacientes que têm hiperatividade, TDAH, eles têm mais impulsividade, pode ser para comida, e as próprias experiências adversas na infância. A gente sabe que muitos pacientes que têm obesidade, eles tiveram alguma história de abuso, seja psicológico, físico ou sexual, durante a primeira infância, e eles têm uma menor resiliência, e muitas vezes eles têm o estresse maior e acabam tendo essa fuga desadaptativa para os alimentos. Então é importante de fazer um screening disso. O Edmonton, então, que seria o estágio, anteriormente a gente tem aquela classificação do IMC, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, dependendo do IMC, e o de Edmonton ele vai pegar, então, os estágios da doença, pensando na questão médica, na questão mental e na questão funcional daquele paciente.
Então, aquele paciente que tem obesidade, mas não tem condições pré-clínicas, fatores de riscos pré-clínicos, ele é no estágio 1. Se o paciente tem comorbidades, ele vai ser estágio 2. Se ele já tem alguma lesão de órgão-alvo, ele já vai ser estágio 3. E se ele já tem alguma lesão muito importante, ele vai ser estágio 4. Isso vale também para a questão de saúde mental e para a própria questão funcional. Dessa forma, a gente tem uma classificação mais precisa do que simplesmente o IMC. Isso é importante para a gente ver qual é a intensidade do tratamento que aquele paciente merece. Se ele tem um estágio mais avançado, a gente precisa ser mais intensivo nesse tratamento, tem que reportar mais assistência e até mesmo considerar a cirurgia bariátrica. O STEP 3, então, seria o aconselhamento sobre o tratamento. Lembrando de fazer um plano alimentar individualizado, uma dieta que faça sentido para aquela pessoa, que contenha os alimentos que aquela pessoa gosta, o exercício também. Qual é a melhor dieta? Qual é o melhor exercício? A gente fala aquele que você consegue seguir. Claro que baseado em parâmetros mínimos que o médico ou o profissional de saúde, o nutricionista e o educador físico conseguem ver que façam sentido para aquele paciente. Terapia cognitivo-comportamental, eu acho que é muito importante, medicações e cirurgia bariátrica. A gente, daqueles 6 pilares que eu falei, alimentação, atividade física, manejo de estresse, sono, sensação de tabagismo, moderação do álcool e relacionamentos, a gente precisa perguntar, desses pilares, qual que está mais prejudicado? Por onde você quer começar? A gente começa pela porta que está aberta para o paciente. E muitas vezes uma mudança em uma parte que o paciente considera que é mais fácil, que ele está mais motivado a mudar, vai fazer diferença em todos os outros pilares. É o que eu falo, o paciente começa a fazer exercício físico regularmente, porque aquela seria o mais fácil para ele vai se preocupar mais com a alimentação, aí ele começa a perder peso, aí perdendo peso ele dorme melhor, ele fica menos estressado, aí os relacionamentos dele também ficam melhores. A gente fala que são mudanças, o ciclo virtuoso, sair de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. As mudanças são alavancáveis, você muda um pilar, melhora e ele vai melhorar, consequentemente, os outros pilares da medicina do estilo de vida. Por fim, criar um plano de metas. De novo, não é o que você acha que o paciente deve fazer, é o que ele consegue fazer. Então, as metas que importam para o paciente, muito mais do que o peso, elas têm que ser realistas, elas têm que caber na vida daquele paciente. Não adianta você olhar e ser de novo, reflexo de consertar as coisas, que leva de novo aquele ringue de luta livre. A gente não tem que querer consertar o nosso paciente, a gente tem que ver por onde ele vai começar e ajudá-lo no processo de mudança. Metas centradas no paciente. E aí, não é perda de peso, quando se perde peso ou quando se ganha de saúde, a gente gosta muito de falar isso, e entender quais são as melhores, qual vai ser o caminho, eu falo que é uma digital. Quando o paciente ele entra naqueles protocolos de perda de peso, é como se ele estivesse tentando vestir um número de sapato que não cabe nele. Vamos juntos, e essa é a ideia de individualizar e trazer o plano daquele paciente, que como a digital ele vai ser único. Se não estiver sendo único, está desrespeitando alguns dos valores daquele paciente. Não existe solução simples para uma doença tão complexa. E ele vai muito além de uma consulta com o endocrinologista, ou até mesmo com o nutricionista. Ele tem que ter toda aquela rede de suporte. E aí, que tal a gente trocar as metas SMART, que são essas metas de planos bem específicas, por associado a valores individuais? Por exemplo, a meta SMART ela é uma meta que ela é precisa. Então, eu irei nadar 2 vezes na semana pelos próximos 3 meses. E aí, por trás dessa fala, que a gente conseguiu provocar e o paciente criou essa meta bem específica, tempo dependente e com alvo de duração, eu gostaria de melhorar minha força e flexibilidade para me manter ativa e passar mais tempo brincando com meus netos. De novo aqui, a gente está falando de valores, valor por trás de uma meta que é criada. Eu irei adicionar 2 porções de vegetais na refeição noturna todos os dias por 3 meses. Essa é outra meta SMART. Então, na meta SMART eu tenho determinado exatamente o que vai ser feito. 2 porções de vegetais. Quando, como e por quanto tempo. Isso, por trás disso, a gente tem que levantar o que o paciente quer.
eu quero poder viajar de avião, assim posso aproveitar os feriados com a minha família. Então, para ele perder peso, ele precisa fazer essa mudança específica e por trás dela tem esse sonho de viajar de avião. Eu vou perder 3% do meu peso nos próximos 6 meses. O que tem por trás dessa fala? Eu adoraria ir fazer compras de roupas com a minha irmã nos finais de semana e escolher as roupas que não ser, escolher as roupas, não ser escolhidas por elas porque eu não estou cabendo nelas. Então, esses são os valores que vão energizar essas metas que vão sendo criadas. De novo, as metas que o paciente faz, você escreve, ajuda, pede permissão, se ele quiser que você ajude, você pode ajudar, e você lembra para ele o porquê que ele está querendo fazer isso. É muito importante. Então, a obesidade, como qualquer outra doença crônica, ela requer essa abordagem centrada no paciente, respeitando o paciente, as preferências, valores e necessidades, integrando com os outros. E esse é meu sonho da maneira como a gente deveria abordar a obesidade. Claro que a gente ainda não tem, até mesmo aqui na UFS, seria um sonho ter um ambulatório de obesidade, de medicina do estilo de vida, tratando a obesidade e as outras doenças crônicas, onde todos esses princípios e a equipe tivesse toda integrada, né? Então, informando, educando e comunicando o paciente, mas com comunicação, com evidência científica, com respeito à obesidade. A gente tem muito de serviço quando a gente fala de tratamento de obesidade, quando você põe no Google ou vai nessas redes sociais. Envolver a família, os amigos, a rede de suporte. Se é uma doença complexa, difícil, recidivante, a gente precisa de ajuda, além daquela consulta médica. Providenciar atendimento, transição fácil desse cuidado, né? Ter o acesso fácil e não julgador, a pessoa ter prazer de ir lá para mudar e cuidar da sua saúde, né? Garantir o conforto físico, garantir o suporte emocional e evitar a estigmatização, né? Tirar essa estigmatização, esse estigma. Ela começa a ir num centro de tratamento de obesidade, onde todo mundo fala que não é culpa dela e está ali para ajudar, ela começa a tirar essas crenças que já foram internalizadas com muita força. E aí a gente entende agora, como é uma doença recidivante, que ela pode simplesmente ser controlada. Eu não preciso que o meu paciente fique com peso normal. O paciente pode simplesmente perder um pouco de peso e não continuar ganhando, né, peso, mas ele estabilizar com uma pequena perda de peso, e a gente já tem um sucesso terapêutico. Então a gente tem essa aí, foi o grupo brasileiro que criou 2 termos, que é a obesidade reduzida e a obesidade controlada, baseada no IMC máximo. Então vejam bem aqui, se o paciente tem um IMC entre 30 e 40 e ele perde de 5 até quase 10%, ele tem uma obesidade reduzida. Se ele perde mais de 10% do peso, mesmo que o IMC dele continue na obesidade, ele tem uma obesidade controlada. A gente precisa de metas maiores quando maior o grau de obesidade, né? Então aqui, quando a IMC é entre 40 e 50, você precisa perder mais de 15% para considerar controlado. E de onde vem isso? Vem dos estudos científicos, que mostram que pequenas perdas de peso já têm um impacto grande na saúde dos pacientes. Quando a gente fala de melhora de hipertensão e de glicemia, basta perder 5% do excesso de peso que você já vai ter melhora desses parâmetros. Entre 5 e 10, você pode prevenir o paciente que é pré-diabético de evoluir com diabetes, melhorar a doença hepática gordurosa, o ovário policístico e a dislipidemia. Acima de 10%, entre 10% e 15%, você já tem redução e impacto nas doenças cardiovasculares, apneia do sono, refluxo, na própria osteoartrose de joelho. E quando você tem mais de 15% de perda de peso, você pode ter remissão de diabetes. Vários estudos científicos já mostram isso. Reduz mortalidade cardiovascular e até insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, pequenas perdas de pesos mantidas. Lembrando que se você não trata a obesidade, a tendência é que ela vai se agravando e o paciente vai ganhando cada vez mais peso ao longo da vida, né? E se a gente consegue controlar, a gente já tem inúmeros benefícios na saúde. É importante que eles entendam isso, até porque às vezes eles chegam na consulta e o médico fala, você precisa perder 20 quilos. E é tão difícil ele imaginar que ele vai conseguir perder aquilo, mas se você fala, se você perder 5 quilos ou 10 e você conseguir manter, você já tem um sucesso, a pessoa pode ficar mais motivada a iniciar o seu tratamento. Por fim, né, o 5º espaço é assistir, ajudar nas dificuldades recaídas que podem estar presentes. A gente sabe que qualquer mudança de comportamento, qualquer tratamento de doença crônica pode ter recaída. Então, a assistência a esse paciente
procurando as barreiras, encontrando os facilitadores e adaptando o plano de ação do indivíduo. Quando ele sai com uma prescrição de plano de metas, é importante que você fale, mais do que saber que você vai conseguir, é você entender como foi a experiência, porque isso vai ensinar muito para a gente qual vai ser a sua jornada de perda de peso, né, desse tratamento da obesidade. Então, considerações médicas, as barreiras podem ser circunstâncias socioeconômicas, e quando a gente fala do público que tem menor condição, eu falo que a gente tem que estar de mão dada com as políticas públicas, né, os fatores psicológicos, as preferências sociais seriam facilitadores, assim como as metas personalizadas, que é o que a gente tenta fazer na hora que está conduzindo o nosso paciente no tratamento, seja dietoterapia, seja o tipo de exercício que vai fazer, se vai fazer psicoterapia também associada. Então, sempre baseando nos valores daquele paciente. E aí, a colaboração. Nós somos colaboradores. O paciente é o ator principal e nós somos facilitadores do processo de tratamento dele da obesidade. Entendendo que é assim para todos os profissionais que estão ajudando aquele paciente na perda de peso. Então, vamos monitorar, rever o paciente, como é que ele está, né? Porque, lembrando que ele pode ter lápis e recaída e está tudo bem, não é para ele se condenar, é para ele voltar. Se ele ganhar peso, ele tem que voltar para a gente ajudar. Não é para ele simplesmente abandonar o tratamento ou ficar com vergonha, porque ali ninguém vai estar ajudando ele, ali para ajudar. E quando ganha peso, aí que ele tem mesmo que procurar a gente. Marcar os acompanhamentos, a gente sabe que a prestação de contas, o paciente está vindo, vai ajudar a não se perder no meio do caminho, lembrando que vivemos um ambiente obesogênico, por isso que temos essa pandemia da obesidade. Então, ele saber que daqui a um mês ele vai estar de novo conversando com um profissional de saúde faz toda a diferença nesse tratamento. O sucesso vai ser diferente para cada paciente, é importante ele não se comparar com nenhum outro paciente. E assim, focar, a gente não está focando em peso, a gente está focando em bem-estar. Né? E a consequência é a perda de peso, isso é muito importante que ele tenha claro. Né? E é sempre manejar as rotas, mudar, dependendo de como está aquele paciente. Isso é fazer um tratamento adequado. E todos esses princípios que eu estou trazendo aqui são os princípios que a gente aprende, são os princípios comportamentais e motivacionais que a gente aprende para manejar a obesidade. Lembrando que a relação médico-paciente é o primeiro medicamento que a gente administra para os nossos pacientes, e não é de hoje que se fala isso, é de muito tempo, e apesar de todos os avanços da medicina, continua sendo a relação médico-paciente esse primeiro remédio. Eu diria que não só médico, profissional de saúde paciente, lembrando que a gente precisa de toda a equipe motivada a ajudar o paciente com obesidade, já que é complexo e ele precisa realmente de muito mais do que simplesmente acompanhamento. Lembrando que nenhuma pílula mágica consegue consertar um estilo de vida ruim e a gente precisa mesmo de atuar na área da saúde e os próprios profissionais de saúde que tenham essa conexão, atuar também em políticas públicas para que a gente consiga tratar adequadamente nossos pacientes. Eu queria agradecer, então eu sou diretora do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, ele está aqui desde 2018, ele é recente, ainda é um bebê, mas para quem quiser seguir, cbmef.org, então seja parte da transformação agora mesmo, que a gente fala muito sobre esses princípios, tanto os médicos como os comportamentais e os motivacionais, engajando nossos pacientes a tentar combater e manejar essas doenças crônicas que estão cada vez mais frequentes e comprometendo a saúde e bem-estar dos nossos pacientes. Então, convido a vocês a seguirem, a gente tem um congresso anual e é aberto não só para médicos, mas para todos os profissionais de saúde, porque a gente entende que qualquer doença crônica precisa da equipe multi junta para ajudar os nossos pacientes. Aqui está meu contato, quem quiser pegar também, eu tenho Instagram. E é isso, gente. Queria muito agradecer. É uma pena que isso não tenha sido presencial, porque eu ia adorar responder as perguntas, ouvir os relatos de como que tem sido para vocês.